Ora, bom dia meus amigos, mais uma vez. Vou fazer um vídeo mais longo, o segundo gosto de ser sempre mais longo. A minha voz está um bocadinho melhor, mas ainda estou um bocado afanada. O André Ventura chamou aos jornalistas de esgoto, uma boa parte do jornalismo. E o jornalista da NAU ficou muito indignado. Pois preferia que não usasse esse tipo de linguagem em relação a colegas, isto e aquilo e aquilo outro. Pois colegas suas putas, como se na tropa. Não se pode falar assim, né? Amigo André, pois, como eu compreendo, o André Ventura está num patamar parecido com o meu, que já está fartíssimo até aos olhos, de pessoas que cometem crimes, seja de injúria, seja de difamação, seja de assédio moral, seja de assédio profissional, seja de denúncias caluniosas, seja do que for, e acham que têm autoridade moral para falar sobre os outros. Fazer juízo moral sobre os outros quando se comete crimes. Pois, é sempre a minha tecla já há muito tempo aqui. Antes dos acontecimentos que conhecem e depois dos acontecimentos que conhecem. Antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, a política hoje em dia está num registro medieval de Guerra Fria, mas como é feita nas redes sociais, é feita por gente muito covarde, que está ali cheio de hemorroides, porque na noite anterior esteve no Conde Redondo muito ocupado. E coisas afins. Onde eu quero chegar é que o André Ventura está com aquela saturação já de estar a lidar com criminosos. Quem comete crime é criminoso, nem que seja uma injúria ou uma difamação, está no Código Penal, é crime. Se é crime, fato típico, ilícito, culposo e punível. Se é crime, são criminosos. Autoridades morais, o senhor não tem autoridade moral para julgar ninguém. Lembro perfeitamente, estava aqui há pouco tempo e estava no outro consultório, lá para trás só o posto, e estava deste lado do mundo, há pouco tempo, é isso que eu quero dizer, e estava a fumar um cigarrinho, na altura eu fumava ainda, já foi há muitos anos, e estava a fumar um cigarrinho, e aquilo como na altura o consultório era mesmo um consultório médico, quer dizer, estava lá junto dos médicos todos, né? O pessoal todo pensava que eu era médico, e então um dos pacientes da clínica, e claramente uma clínica a 100%, um dos pacientes da clínica pensava que eu era médico, né? E então eu estava a fumar um cigarrinho à porta e disse, tu não podes fumar porque és médico, como tal não podes fumar. E eu virei-me para ele, e se fosse para a puta que te pariu, não era uma boa ideia? Está uma coisa a ver com isso, pá. Esse pessoal, o homem coitado, não sabia onde é que sabia, não estava à espera de uma resposta do seu doutor naquele contexto. Não deu merda por um triz, não lhe foi à focinha arrebentar-lhe aquelas focinhas toda por um triz. Eu já há muito tempo que sei o que é que são as culturas tribais. Um julgamento moral imenso quando não tem nada a ver com isso. Vocês metem-se na vossa vida, eu meto-me na minha, pode ser. Não, as culturas tribais, as pessoas pequenas debatem pessoas, não debatem ideias. Quando as pessoas pequenas têm uma vida de merda e querem fazer das vidas dos outros uma vida de merda, porque são uma merda eles próprios e têm uma vida de merda eles próprios. Por isso, o André Ventura está rodeado, como eu disse, deste esgoto que é o jornalismo português, como eu o compreendo, e o jornalismo internacional, porque hoje em dia, como existe muita doença mental, seja das culturas tribais, seja das culturas que se comportam de forma tribal e não civilizacional, de pessoas que estão sempre a fazer juízos morais e a cometer crimes contra os outros, a injuriar, a insultar, a difamar, estão a cometer crimes. Quando a pessoa comete um crime, não tem autoridade moral nenhuma para falar dos outros. Nenhuma! Então tu és criminoso e estás a falar da moral dos outros? Meu filho de uma grande da puta. Peço imensa desculpa, não se pode falar assim. Não é? Como é que um criminoso tem o desplante de falar da moral dos outros? Dos códigos de conduta dos outros? Então está a cometer crimes. É criminoso. Não vai para a cadeia. Vai sempre. A pena de prisão no Código Penal existe sempre. Não há nenhum crime do Código Penal que não tenha pena de prisão, mesmo que seja uma coisinha muito pequenina. Vão bater com os costados na cela. Para estar no Código Penal dá a pena de prisão. Isto não é o Código da Estrada. O Código Penal não é o Código da Estrada. Não é uma multazinha. Também tem multa. Mas, como o José Luís ficou muito confuso
com a questão das multas barra pena privativa de liberdade. Sim, uma multazinha, sim, mas é uma sanção pecuniária em termos de multazinha, é uma sanção penal pecuniária. É uma multazinha que no Código Penal já passa uma multazona, por assim dizer, que até rima com a cona da vossa mãe. Peço imensa desculpa, não se pode falar assim. Peço imensa desculpa. Epá, eu já não posso com eles nem um bocadinho. Este esgoto dos esgotos dos esgotos não é os jornalistas. É a disfuncionalidade destas pessoas que, à conta de maneiras de estar na vida e maneiras de pensar na vida, não aceitam as culturas dos outros, não aceitam as religiões dos outros, não aceitam as formas de estar na vida dos outros. O André Ventura é tratado como se fosse o Salazar. HB, eu vi o seu e-mail. Sim, o engenheiro Avelino é verdade que tem muito a tese ad latre desse senhor que me mandou o vídeo do YouTube. É verdade. O engenheiro Avelino não pode com o André Ventura. É verdade, sim senhora. É verdade. Porque o engenheiro Avelino vem do tempo do Salazar e vê as semelhanças entre o André Ventura e o Salazar. E obviamente que há muitas semelhanças entre o André Ventura e o Salazar. Até o que estudaram, até as notas. Estudaram os dois para padre. Doutoraram-se os dois em Direito. Comédia 19. Há muitas semelhanças, o Deus Pátria e Família e tal. Há muitas semelhanças entre o André Ventura e o Salazar, claro. O engenheiro Avelino não deixa de ter quase 70 anos. O engenheiro Avelino era pobre, não era das colónias nem das famílias ricas do tempo de Salazar, que obviamente não pode com o salazarista a 100%. O André Ventura não é salazarista? Não, mas tem lá uns toques, tem uns pezinhos para o chinelo muito consideráveis, e o pessoal que viveu no tempo de Salazar, que sofreu no tempo de Salazar, não pode com o André Ventura, como é evidente. Por isso é que o André Ventura nunca vai ser primeiro-ministro enquanto não deixar a tese salazarista, que já deixou bastante cá para nós, o HB, já deixou bastante. E nesse aspecto, é isto que é o problema do país, é jornalismo, voltando ao assunto, o jornalismo da esquerda fanático com o anti-salazarismo primário, como eu os compreendo, mas depois o salazarismo primário com o anticomunismo primário ir em conta aos filhos bastardos do comunismo nos dias de hoje, que são as feministas, que é os TTSP, que são os Black Lives Matter, que é aquele pessoal todo, o movimento de todo, aquele pessoal todo que já conhecem, né? E é isso que temos. Ou seja, o André Ventura tem razão em relação ao jornalismo ser um esgoto. Tem. Porque há ódios mortais em que as pessoas, por razões políticas, estão dispostas a destruir os outros, como era antigamente o KGB e a PID e a Stasi. Extrema esquerda, extrema direita, igualzinho. Não dão tiros na cabeça uns dos outros. Não dão. Mas só falta isso. Se destrói a vida das pessoas, destrói a reputação das pessoas, o que é que não é isso? Não dá um tiro na cabeça. O que é que não é isso? Não é? Por isso é que eu sou tão agressivo do ponto de vista verbal. Eu vejo o que é que está do outro lado. São assassinos. São assassinos de caráter porque estão limitados às redes sociais. Senão seriam assassinos diretos com um tiro na cabeça. É aquela personalidade que é um assassino. Por acaso é só de caráter. Por acaso. São covardes, são gordos, são tchucos, são os filhos da puta. Sim. Mas se pudessem dar um tiro na cabeça. O André Ventura vê isso, que estes jornalistas têm este assassinato de caráter permanente. Não lhe dão um tiro na cabeça. Não, em Portugal não dão, mas noutros países até dariam. O que é que a gente não sabe o que acontece no Rio de Janeiro com as milícias da família Bolsonaro? Não é? Não é? O que é que aconteceu com o Capitólio do Trump? Não é? O que é que aconteceu com o Strauss-Kahn e o Sarkozy? O assassinato de caráter do Strauss-Kahn, não arrebentou com ele por um triz. Por ser muito rico, está casado com uma senhora muito rica, é que se safou, porque senão, não é? La France, liberté, égalité, fraternité. Pois, são democratas, sim senhor, são democratas, sim senhor. O André Ventura está cheio de razão em relação a isso. Amigo André, estamos juntos. Olha, o Miguel é um homem da igreja, eu não sou.
Eu resolvo os problemas com este pessoal que apesar na vizinha arrebentar-lhes a vizinha toda. O amigo André, rezo por eles, como dizia a Matheus da Copta quando a arrasaram. Eu não rezo por eles. Eu peço às pessoas que rezem por eles. É um bocadinho diferente. Eu na política, já tinha partido algumas 25 ditaduras. De certeza absoluta. Conheço. Não, ninguém me falta ao respeito. Ninguém me falta ao respeito, isso garanto. E hoje em dia a falta de respeito. Mas pronto, se tiverem de cara descoberta, bom, então aí posso dizer, arrebentar a vizinha toda sem problema nenhum e depois vou ao tribunal. Aguardo a sanção, como a pessoa Rodado Fernandes. O Aventura é uma da igreja ainda quer ser bonzinho com eles. Puta que os pariu. Não há hipótese. O pessoal muito arrebenta a razão. Quem fica no meio, eu combato a extrema-direita e a extrema-esquerda, como sabem. Mas já quem se atreva a meter-se à minha frente. Quem se atreva. Porque eu não jogo pelo Estado de Direito se estiverem encabeçados. Eu disse sempre lá na Madeira isso. Eu não falo com os bandidos. Eles vêm ter comigo e logo começo logo a distribuir. Mas podem estar a pedir uma informação. Não me interessa. Podem pedir informação à tia Jaquina. A mim, cheio de bandido, é rabo de porco, pata de porco e vizinho de porco é capaz de ser porco. Vem ter comigo às 4 da manhã no metro, no metro não, à porta do metro, de certeza absoluta que não é para me pedir uma informação para saber como é que se vai para a torre do relógio, ok? Por isso, estas pessoas que se metem com quem não devem, cometem crimes em nome da moral, como se fosse a Inquisição, o culto clã ou o culto religioso, bom, então apresentados. Isto é o jornalismo dos dias de hoje, é o jornalismo moralista. Atrás de André Ventura e de pessoas como eu e outros afins. Dir-me-ão, são jornalistas? Não são. Não são. São boys que tanto irrita o amigo Zé Luís, o engenheiro Zé Luís e até o próprio engenheiro Avelino e o engenheiro Afonso. A minha diferença com estes senhores todos é que eu sempre fui do sistema, eu nunca fui de fora do sistema. A minha relação com os militares, com os académicos, com os magistrados, com os serviços de inteligência, toda a gente já conhece o que a casa é esta, não é? Eu sempre fui, sou e serei um homem do sistema. Todos os raivosos psiquiátricos que me odeiam não são do sistema. Todos. É tudo pessoal que... Sim, não digo que não tenha tido uns dinheiros no passado, mas é tudo gente que não tem onde cair morta nos dias de hoje e que são assim jovens mortos por causa disso, não é? E que estão completamente contra o sistema que eu tanto defendo, se chama Estado de Direito, sim. Eu não defendo bem a democracia, defendo o Estado de Direito. O Estado de Direito. A democracia não me importa que seja uma democracia como a singapuriana. O Estado de Direito é que eu não gostava que fosse como o nosso singapuriano. Entendem? A democracia não me importa que seja musculada. O Estado de Direito é que tem que ser bastante democrático. É diferente, entendem? Como é que a justiça é aplicada se os seus que fizeram mais asneira? Como é que o Estado trata os seus cidadãos do ponto de vista jurídico-penal? E o professor Carlos Ferreira Almeida estava sempre a dizer-nos isto no doutoramento. Os doutorandos não interferem com a política legislativa. Os doutorandos não interferem com a política legislativa. Pois, o professor Carlos Ferreira Almeida, com muita razão, já faleceu, infelizmente, um grande catártico da Nova, estava a tentar convencer-nos, estes doutoramentos são doutrina e dogmática, os senhores não se metam a interferir com a política legislativa e a política criminal, no caso do direito penal, claro. Porque, como diz a pessoa da Mel Rodrigues na sua tese de doutoramento, justamente sobre a prisão preventiva, pois a relação muito tensa entre a dogmática e a doutrina com a política criminal. Sim, o que o professor Figueiredo Dias escreve, os académicos todos, os doutoramentos desta vida, que é a doutrina dogmática, bloqueiam muito a política criminal e a política legislativa, porque o legislador é uma camada de tansos, a maior parte das vezes. Precisa do académico e do doutrinador para saber como é que a coisa funciona, não é? A cabeça do Papa João Paulo II era o Papa Bento XVI, quando estava lá como prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé, por exemplo. O Bento XVI não precisava de ninguém fazer o trabalho de casa como Papa, porque ele fazia o trabalho de casa todo do Papa João Paulo II, quando não era Papa, obviamente o Papa Bento XVI, porque era só cardeal.
Eles eram os dois muito liberais no Conselho Vaticano II, depois ficaram muito conservadores. Por isso, vamos para a matéria. É isso que eu tenho a dizer. André Ventura está cheio de razão, como sempre, coitado. Só que a política, bem, as pessoas quando se metem com doentes psiquiátricos está tudo estragado, não é? Quer dizer, voltamos sempre ao mesmo, não é? Onde é que eu tinha a minha cabeça eu não sou psiquiatra, de dar conversa a gente psiquiátrica e a gente que só está bem a fazer mal aos outros, são criminosos profissionais. Quem vive pela bala morre pela bala, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Isso acontece sempre com os criminosos, fazem tantas que acabam por se cruzar com um que lhes faz a folha, como é evidente. Normalmente, como eu dizia lá sempre na Amadora aos mitras, fazes-me uma, eu faço-te 1000, faço-te uma a multiplicar por 1000. Lá os mitras sempre me respeitavam na Amadora, porque eu sempre lhes dei a entender e dava-lhes a ver que fazia uma. A que eu fazia a eles era multiplicada por 1000. Nunca mais se metia. Ou seja, os senhores com os criminosos, quando eles fazem uma, os senhores têm que fazer a eles o que eles fizeram multiplicado por 1000. Nunca mais se metem com os senhores. Nunca mais. Eu sei, ui, pá, com este vamos levar, não com uma tempestade de merda, mas com um maremoto, uma tempestade, 25 ciclones, 25 tufões, 5, enfim, maremotos e por aí adiante. Nunca mais se metem. O criminoso só respeita a lei da força. Mais nada. À vontade. São 2 cintos negros de karaté. E não ontem, na terça-feira estava a dar treino e pá, como tinha vindo das férias estava com uma pedalada, coitado dos miúdos, até já tive pena no final. Tanta batatada, que o instrutor pediu-me para dar treino, porque tinha lá a vida dele, coitado, sempre lá com aquelas coisas dele, e então eu estava a cheio de ar. Tanta batatada, por isso é que eu ainda me entrego tanto ao karaté e à força física em geral, porque quando tenho um problema, pois sou como o Papa Bento XVI, não preciso que ninguém me faça o trabalho de casa, eu faço sozinho. Vamos para a matéria. Continuando. Tínhamos ficado naquela longa citação que eu depois fui-vos para o corpo do texto e disse-nos mais um bocadinho acerca de... está cá em baixo até, está sempre a mexer-se de um lado para o outro, bolas. Ora, tínhamos ficado aqui ainda nas águas do funcionalismo do Luhmann, do Jacobs, aquela gente toda, como sabem, não é? É que os meus confrades penalistas estão a dar uma grande tarefa ao professor Jacobs. Eu dou menos porque gosto muito dele, acho que os americanos muito lhe devem, como sabem, a guerra ao terror só foi possível devido ao direito penal do inimigo do Jacobs. Foi o que eu lhes disse no vídeo anterior. Todas estas pessoas que pululam nas redes sociais, os jornalismos, a política dos dias de hoje, a maior parte são uns merdas. Não há cá relações nenhumas com Heideggers e juízes conselheiros e com Bians e Melnick Lines e pessoas pelusos e pessoas amaldias. Não há... Deviam lavar a boca com sabão azul e branco e sal para desenfentar lá dos meninos de Bangkok, quando falam dessas pessoas. Estas pessoas falam dessas pessoas porque eu falo dessas pessoas, mas as pessoas conhecem essas pessoas de algum lado. Alguma vez privaram com elas? Não, estas pessoas vivem num mundo de ilusão que, por atacarem ou falarem de fulano tal, tem uma relação com ele. Não, filhos da puta, vocês estão no traço oposto, com as gordas lésbicas dentadas como mães e como irmãs e como filhas. Não, filhos, vocês não riscam nada, absolutamente nada. Nunca tiveram, nem nunca irão ter qualquer relação com o intelectual de primeira linha. O vosso mundo é a doença mental e o crime. Vão acabar com uma bala, como foi a vossa vida, de bala pelo olho da cima. Como é evidente. Estas pessoas são as pessoas mais odiadas à face da Terra, entendem? Por isso é que não conhecem estes autores. A maior parte destes autores, 99,9% destes autores, nem os bandidos, nem as pessoas normais conhecem. Entende? Isto é um mundo muito fechado, um mundo intelectual.
E como as pessoas têm visto aqui ao longo de 5 anos de YouTube, eu tenho cruzamento com milhares e milhares de autores. São milhares e milhares. São esses os meus amigos, são as pessoas que eu sigo, é a minha gente. Por isso é que quando fazem julgamentos morais sobre mim, o outro filho da puta a dizer-me não podes fumar, arrebente já a focinha. Quem és tu aqui atrás ao posto a dizer que eu não posso fumar, nem deixo de fumar? Se eu sigo os Sigmund Freud e os Martin Heidegger desta vida, não é? É isso que talvez mais me irrite. Gente que não vale um caralho. Ai, peço imensa desculpa, não se pode falar assim, não é? Mas gente que não vale nada, absolutamente nada, do ponto de vista intelectual, físico, existencial, profissional, social. Quais Porsches, quais R8s, quais Blazonas, quais doutoramentos, Universidade de Londres ou outra, quais Heideggers, quais Freuds, quais Melanie Kleins, nada. É gente que não vale absolutamente nada, nunca se notorializou em absolutamente nada do que fizeram na vida, nem em termos académicos, nem em termos profissionais, nem em termos sociais, nem em termos financeiros. E vem-me mandar bocas a mim, e vem-se meter comigo. Exatamente, como o imundo ama o lodo, eles usam daquele esterco. O imundo e o lodo, o esgoto, como diz o André Ventura, detesta a excelência, como diz Aristóteles. Aristóteles diz que a excelência conquista-se através do hábito, do uso. Já aparece a DSM-5, uso, abuso e hábito, né? E a adição. A excelência conquista-se porque fazem vida de monge Shaolin. Só querem estar a trabalhar e treinar. Fazem vida de monge Shaolin, chegam a ser craques, como é evidente, porque é o que Aristóteles diz, a excelência conquista-se através do hábito, obviamente, do uso. A mente é uma ferramenta, é um músculo, como dizia o Descartes, estica. Agora, as pessoas não gostam, vocês não viram nas minhas lives, a extrema-direita não gosta de trabalhar, quer fazer as grandes vidas. A extrema-esquerda não gosta de trabalhar, quer fazer as grandes vidas. Estes doentes psiquiátricos não gostam de trabalhar, mas querem fazer as grandes vidas. Não têm a disciplina, são gordos que nem uns tchugos, não têm nem a disciplina física nem a disciplina mental, não gostam de trabalhar, só querem comer e beber que nem uns alarves e levar no orelhudo em Bangkok. É esse mundo que me odeia e eu os odeio a eles. Nos dias de hoje descobri o ódio, como sabem. Não sei se estão a ver onde é que nós chegamos em termos civilizacionais, onde o gordo chugo alcoólico, só que sabe comer e beber, fala da excelência do Aristóteles. É só para saber. Comigo? Estão a falar comigo? Não, vão falar com o Cheibrigo, vão falar com os romanês lá na Falagueira, na Venda Nova, na Quinta da Laje. Sim, esse pessoal está bem. Agora, comigo? Foram logo escolher um. Comigo? Eu sou exatamente o oposto. Aí é que está. E como estas pessoas... É uma espécie do gordo chuco paraplégico que vai ver o Ronaldo a jogar. Oh, filho, mas tu és gordo chuco paraplégico, estás a falar dos melhores atletas do mundo. Não sabes jogar a bola. Filho, tu estás de cadeira de rodas. Estás a querer falar de uma pessoa que é o melhor atleta do mundo. É este paradoxo imenso. São pessoas que não têm competências quase nenhumas do ponto de vista intelectual, físico, sociológico, até libidinal. Têm que levar no orelhudo que a ferramenta já não funciona e vão mandar bocas aos craques. As redes sociais é o que chegamos. É o esterco do esterco, como diz o André Ventura, o esgoto do esgoto, a falar da excelência do Aristóteles e companhia limitada. É o que temos. Eu não sei se estão a ver a dificuldade que eu tenho de estar aqui por causa disso, não é? Quer dizer, mas o que é que eu estou aqui a fazer? A falar para pessoas que na vida real são paraplégicos em potência ou em efetividade quando se cruzarem comigo. Mas filho, quem és tu? Diz lá, meu filho, já que és tão craque, diz lá as tuas credenciais. Zerinho. É que não tem ponta para onde se lhe pega. Não sei se estão a ver. Não tem o culto do trabalho, não tem o culto do estudo, não tem o culto do treino, nada, só querem comer, beber e levar no orelhudo lá em Bangkok dos meninos. E é isto que acha que pode mandar bocas e medir-se e fazer julgamentos morais em relação aos craques. Gonçalo Almeida Ribeiro, o Paulo Renato
e o Júlio, os meus confrades e os meus iguais, como sabem, a gente falava muito do povo, principalmente eu e o Júlio falávamos muito disso principalmente, o Paulo Nato já era mais humanista e o Gonçalo também, por causa de ser, enfim, jurista. O Júlio era mais arrogante por causa de ser físico nuclear, físico de partículas, físico teórico, como sabem. Pois o povo foi, é e sempre será do piorio. O problema é que as redes sociais são a democracia mais representativa e mais direta que alguma vez se viu. E por isso é que eu não sou um democrata, no sentido clássico do termo. Eu sou um democrata no Estado de Direito, mas não um democrata liberal. A liberdade ao povo, em termos de Estado de Direito, sim. Mas livrem-se de colocar o povo com algum tipo de poder. Isso foi a Revolução Francesa. Viu-se no que se deu. Isso foi a Revolução Bolchevique. Viu-se no que se deu. Isso foi a Revolução Cultural na China. Viu-se no que se deu. E por aí adiante. Ou seja, onde eu quero chegar é que não queiram o povo a governar. Não peças a quem pediu, não sirvas a quem serviu. São os piores seres humanos do mundo. Esta gente sem qualquer tipo de instrução. Eu venho do povo, sei muito bem o que é lidar com pessoas sem instrução intelectual. Não valem absolutamente nada. São as pessoas mais discriminadoras deste mundo. São as pessoas mais odiosas deste mundo. E se vão para as redes sociais, como diz o Peterson, parece que ficam loucos, delirantes, sem filtros nenhuns, a perseguir os outros. Por isso me disse, e lá com o confrade amigo dele, pessoas que eu conheço ficaram autênticos psicopatas nas redes sociais. E eu nunca tinha visto, há anos e anos e anos que ando a estudar a psicopatia, nunca tinha visto tanta psicopatia como nas redes sociais. Enfim, as redes sociais têm que acabar. Não concordo que isto seja lícito. Já vos disse isso muitas vezes, não é? Quem vos avisa, vosso amigo é. Bom, tínhamos ficado no professor Bock e o professor Costa Andrade e por aí adiante, tínhamos ficado aí, livros a corpo do texto. Vou continuar a ler o corpo do texto, tese de doutoramento em direito penal a minha, a tal que não pode interferir com a política legislativa e a política criminal, segundo o professor Carlos Ferreira de Almeida. Professor em português. Por isso, não permite dispensar a constatação no sentido de que uma abordagem analítica que se pretendia de mera descrição de uma realidade acaba a afirmar um sistema jurídico-penal em que construído se encontra, e vou citar, na base de um sistema jurídico fechado sobre si mesmo, em que se postula sem se demonstrar a sua adequação funcional. Diz o professor Costa Andrade. O professor Costa Andrade realmente diz que é um sistema fechado sobre si mesmo. O sistema do Jacobs. O sistema jurídico. Por mais que me custe dizer. Consentimento e acordo em direito penal. Isto é a gente que eu sigo. Estes são os meus amigos. Uma das minhas colegas de doutoramento, por acaso aquela que se esqueçava que o professor Feiga Dias lhe pescava o olho, ele fala, estavam muito impressionados comigo, né, por causa de eu estar no terceiro doutoramento, eles coitadinhos a quererem fazer o primeiro já com muita dificuldade. Havia um seminário lá na Nova que era como sobreviver a um doutoramento, quando o pessoal, inclusive os juízes de direito, inclusive o Paulo Sargosa da Mata, souberam que eu estava no terceiro doutoramento, olhavam para mim como se fosse realmente um Deus vivo. Os senhores não fazem a mínima ideia do que é doutoramento, quanto mais 3. Os senhores não fazem a mínima ideia do que é a dificuldade no doutoramento. Não fazem mesmo a mínima ideia. É difícil fazer isso, quanto mais 2 ou 3, não é? E é isto que as redes sociais atacam. A excelência, a perfeição, o intelecto superior, o físico superior, as boas zonas, os carrões, tudo que eles não têm. Eu queria ter e queria ser assim, não posso ser assim, vamos destruir quem tem e quem é assim. Excelentes pessoas, têm uma moral para falar, excelentes pessoas, sim senhor. Agora, são as pessoas mais abjetas deste mundo. Nesse aspecto, o que os meus colegas, inclusive essa rapariga que o professor Feiga Dias que pescava o olho, ele fala connosco, a dizer que os meus confrades eram os colegas de doutoramento, e eu disse, não falo convosco, não.
os meus confrades é o professor Costa Andrade e o professor Roxane e Companhia Limitada. Eu nunca vi os meus colegas de curso, seja em que nível for, como meus confrades. Eu sempre me identifiquei com os professores e com os autores. Nunca, a não ser que fossem muito bons. Por isso é que eu vos falo sempre do Paulo Renato, do Gonçalo Almeida Ribeiro, do Júlio. E todos eles, como sabem, foi Jesus, não é? O Júlio, o Paulo Renato, creio que agora também já vai, pode ser doutoramento, creio que sim. Doutorou-se em França com o Fernando Gil, como sabem, em Kant, a Epicedade do Kant e tal, aquelas coisas todas. Média 19 de curso, também tinha estado papado, brilhantíssimo académico, Paulo Renato. O Júlio, homem de Princeton, depois foi para a escola de altos estudos Albert Einstein, altos estudos avançados, para o Pentágono também, segundo julgo saber. Creio que na NASA havia ali conversações lá com o Mariano Gago, na altura era Ministro da Ciência e tal. Não sei como é que isso ficou, mas tocou os violinos todos, não é? Pentágono, NASA e o Instituto Instituto de Estudos Avançados de Albert Einstein, dos físicos teóricos, claro. E depois, obviamente, o Gonçalo Almeida Ribeiro, que sou juiz conselheiro do Tribunal Constitucional, um dos mais jovens de sempre, e agora é vice-presidente do Tribunal Constitucional, era meu confrade também. Como sabem, pronto, são estes os meus iguais, todos eles melhores que eu, sim. O Paulo Renato, o Júlio e o Gonçalo Almeida Ribeiro são melhores que eu, mas são muito poucos os que eu considero melhor que eu, são, dos meus colegas, porque eu sempre me identifiquei com os professores, sempre ia ver as teses de doutoramento dos professores e ia começar a debater com os professores as teses de doutoramento deles, e eles ficavam muito surpreendidos. Mas você está ali em minha tese de doutoramento, já acabei, professor. E ficavam malucos assim, era que nem uma porta. E o pessoal, o professor Rui Pentoado, que depois saiu da Nova, foi para a Católica como catedrático. Uma vez estava a tirar notas, foi ele que me disse, quando a apresentação do doutoramento, quando ouviu os meus pergaminhos académicos, o pessoal olhava para mim, eu em termos académicos é muito, muito difícil, o pessoal não vai baixinho comigo. Lá está, é Ronaldo, percebe? É muito avançado. Fazer-se mais com o doutoramento é mesmo muito, muito, muito avançado. Muito, 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 muito avançado. Não encontro, é muito. Os números do engenheiro Afonso, a nível da OCDE, são ao nível da unidade, não é? Quantos são? São muito, muito poucos índios, não é? São muito poucos índios a nível mundial que fazem estas coisas. E então, obviamente que esta inveja mórbida de quem vive, cresce e se desenvolve nos países mais atrasados do mundo do ponto de vista civilizacional, obviamente que não podia deixar de existir, não é? Então, como eu estava a dizer, eu sempre fui de me identificar com os professores e com os autores, nunca com os colegas, nunca. Enfim, vamos para um bocadinho para a matéria, e depois para o Código de Processo Penal e para o Código Penal, curtinho, já falei demais hoje. Então, como eu estava a dizer, tinha ficado aqui no corpo do texto, em que o professor Costa Andrade realmente texto revoado ao Jacobs, coitado. E por isso, para concluir, acabando por isso, a citação é a página 118 da obra do professor Costa Andrade, Consentimento e Código de Direito Penal, 1990. Para concluir a minha tese, acabando por isso, Jacobs, por ter de operar num campo de mera constatação de uma realidade explicitada, embora no seio de um transcendentalismo, porquanto reduzindo a afirmação do sistema penal vigente como um dado, sendo exigências sistémicas da sociedade individualizadas de modo a priorístico. É um a priori infinito. Diz o professor Costa Andrade na mesma obra, página 117, termos pelos quais, em função de tudo o que já foi dito, se pode considerar, como diz o professor Costa Andrade mais uma vez, página 118, que Jacobs tinha claramente ficado a meio do caminho das metas que se começou por se propor. Ficou meio caminho, diz o professor Costa Andrade. É verdade, ficou meio caminho. Não conseguiu funcionalizar o direito penal. Não conseguiu. E a professora Ana Amélia Rodrigues diz exatamente isso. Na sua tese de doutoramento, a determinação da medida da privativa da liberdade, os critérios da culpa e da prevenção, 1995, página 441, como eu acabei de dizer, o sistema penal vigente como um dado. É priorístico.
É um dado priorístico, infelizmente. Para a professora Anabela Rodrigues, o Jacobs é uma priorista. Ficamos por aqui, vamos ficar no normativismo positivista de novo tipo. A expressão é de professor Castro Andrade. Ficamos aqui, vamos para o Código Penal um bocadinho e depois um bocadinho para o Código de Processo Penal. Tinha ficado também nas siglas do Código Penal, já há pouco vos li um bocadinho da nota. E tínhamos ficado nas siglas, que nem as siglas do Código Penal se escapam, porque eu gosto mesmo de esfregar na cara de alguém que são uns autênticos analfabetos. Página 11 do Código Penal. Perdão. APC, lista de siglas. APC, Arquivos de Política Criminal. APAV, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. APMJ, Associação Portuguesa de Mulheres Juristas. AR, Assembleia da República. ASAI, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, a famosa ASAI. ASJP, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, que eu discordo que devam ter sindicato, mas enfim, são um órgão de soberania. ATC, Acordo do Tribunal Constitucional, Lisboa 1983, só faltava que os ministros, secretários de Estado e o seu primeiro-ministro tivessem também um sindicato, enfim. Não é bem um sindicato, mas também. BAPIC, Boletim da Administração Penitenciária dos Institutos de Criminologia, Lisboa 1957. BASJP, Boletim da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Lisboa, segunda série 1998. BDDC, Boletim de Documentação de Direito Comparado. BFT, Boletim da Faculdade de Direito do Estado de Coimbra, Coimbra 1914. BFDB, Boletim da Faculdade de Direito de Bissau. BFDUM, Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Macau. E ficamos por aqui. Sabem quem é que fez o Código Penal de Macau? O professor Figueiredo Dias. E eu tive que ouvir na minha live durante, sei lá, anos, que são todos uns totós. O que interessa é isto e aquilo que foi. Bem, só para saber. Sabia? Fiquem informados. Não sabia? É sempre bom saber. Siglas do Código de Processo Penal. Tínhamos ficado na página 17 do Código de Processo Penal. Tínhamos ficado no Decreto-Lei. DDC, Documentação e Direito Comparado. DGRS, Direção-Geral da Reinserção Social, a tal diretora que me queria oferecer emprego depois de eu apartar com o professor Labrino Lúcio, que foi para o Procurador-Geral da República, como sabem, levou um apartão numa conferência que até os inspectores judiciários ficaram todos contentes. Pá, você é parecido com o seu irmão, abre-te uma porta. Direção-Geral, é essa a diferença entre eu e os do costume. É essa a diferença. Há pessoas que são craques e que chegam longe na vida, tudo o que fazem bem, porque tem uma disciplina férrea, que eu estava a dizer no Karate na terça-feira. Aqui ensina-se disciplina, no Karate ensinamos disciplina. Nós somos os herdeiros dos samurais, os chefes do imperador. Porquê? Porque é a disciplina a alcançar a excelência do ponto de vista físico, e da coragem, e da determinação, e da persistência. Claro que miúdos de 10, 12 anos não percebem muito, mas os pais ficam a olhar para mim com uma cara, uma mãe que levou o filho pela primeira vez. É sempre você que ensina aqui. Não, eu só dou umas ajudas de vez em quando o instrutor pede. O patrão é o instrutor, eu só sou a ajuda da cozinha. Ela começou a rir. Que pena, eu gosto muito de si. Muito obrigado, minha senhora. Claro que o pessoal, que especialmente nas regiões muito inóspitas do mundo inteiro, começa logo a ver quem é que tem os colhões no sítio. Peço imensa desculpa, não se pode falar assim, não é? Pois, porque as meninas são tão sensíveis, não se pode dizer que ficam muito ofendidas. Ofendidas ou fodidas? Peço imensa desculpa, não se pode falar assim. Vem logo como é que eu venho, não é? Fresquinho. É só me apanhar fresquinho para ver onde é que vão parar. Onde é que íamos? DIAP, Departamento de Investigação e Ação Penal. DD, Desporto e Direito. DJ, Direito e Justiça. EMJ, Estatuto dos Magistrados Judiciais. Vamos ler só um bocadinho só da nota 18 do artigo 127 do Código de Processo Penal,
como sabem, é livre apreciação de prova, que é a imunização da prisão preventiva ilegal ou injustificada do arguido. Ver a anotação ao artigo 225. E o artigo 225, que é, obviamente, o Código de Processo Penal também, não é? Como é evidente. É verdade, eu vou concluir, porque o vídeo já vai longo. Eu estou sempre aqui a articular o Código Penal com o Código de Processo Penal, porque tem que ser os dois analisados de igual forma, entendem? De forma complementar. Não se pode trabalhar com um sem trabalhar com o outro. E isto é muito importante para que, principalmente quem estuda Direito e gosta também de me ouvir, os seus nos códigos nunca é só um. É sempre tudo junto. É a Constituição, é os códigos. Tem que haver uma grande complementariedade na dinâmica codificada. É a mesma coisa na ciência. Quem só sabe medicina não sabe medicina. Os loucos varridos pensavam que sabia do Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal no mundo inteiro civilizado é muito parecido, mas estamos a falar de dinâmicas tribais de gente doida, psicopática ou paraplégica. Já está paraplégica de cabeça, depois vão ficar paraplégicos fisicamente. Não há problema nenhum, estamos cá para isso. Só agradeço. O artigo 225, para concluir, e ficamos por aqui, não vos quero amassar. É que o professor Pedro Albuquerque aqui remete é as modalidades de indenização por privação de liberdade ilegal ou injustificada, o que no Tarrafal existia, como sabem, não é? No Tarrafal existia realmente capítulo 5 do Código de Processo Penal, indenização por privação de liberdade ilegal ou injustificada. Eu devia ser indemnizado, como a minha mãe diz muita vez, pelo que aconteceu ao meu avô e ao meu pai. Sim, devia. Houve uma prisão de liberdade ilegal na parte do meu avô e houve, obviamente, danos patrimoniais e outros muito severos da parte do meu pai no que concerne ao que aconteceu na União Soviética. No caso do meu pai, obviamente diferente, porque não foi Portugal, mas no caso de Tarrafal tinha direito a indenização por privação de liberdade ilegal ou injustificada, como foi o caso do meu avô, que foi enviado para o Tarrafal sem julgamento, sem crime formado, sem acusação, sem despacho de pronúncia, sem qualquer procedimento jurídico ou penal, só um tiranete capitão Agostinho Lourenço, diretor da PIDE, que achou que era juiz, júri e carrasco. Bem-vindo ao salazarismo, por isso é que eles também me odeiam. Os salazaristas podem ir para todos para a puta que os pariu. Os que defendem a ditadura, os que perceberam que Salazar também fez coisas boas no sentido da governança das colónias, esses ainda podem ficar, como a Beato Viseu. Agora, os que estão constantemente a defender que a polícia política é a única forma de um Estado exercer as suas funções, eu defendo uma democracia musculada, mas nunca um Estado direito musculado. Nunca. Um abraço, muito obrigado.